Uma jovem escrava foi obrigada a cuidar do homem que a arrancou dos braços de sua mãe aos 8 anos de idade. Mas o que esse coronel cruel disse nos seus últimos momentos de vida deixou todos em choque absoluto, e mudou destinos para sempre. Essa é uma história real que aconteceu no Brasil do século XIX, e que vai te fazer refletir sobre arrependimento, redenção e o verdadeiro significado de humanidade. Antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias emocionantes baseadas em fatos reais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Agora vem comigo que essa história vai te impactar. O sol escaldante de janeiro castigava a fazenda Santa Rita quando o coronel Antônio José de Almeida começou a sentir os primeiros sintomas. Era 1858, e aquela propriedade no interior do Vale do Paraíba representava uma das maiores fortunas da região, sustentada por centenas de escravizados que trabalhavam nas intermináveis lavouras de café. O coronel, homem de seus 60 anos, conhecido por seu temperamento explosivo e punhos de ferro, nunca havia demonstrado fraqueza. Mas naquela manhã, durante a inspeção das senzalas, cambaleou e precisou ser amparado por 2 feitores. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Dona Margarida, sua esposa, mandou chamar imediatamente o Dr. Valentim, que vinha da cidade mais próxima. Os filhos do casal, Rodrigo e Isabel, já adultos e casados, foram convocados às pressas. A casa grande entrou em polvorosa. Criadas corriam de um lado para outro, e até mesmo os escravizados do campo pareciam sentir que algo grave acontecia. Havia um misto de apreensão, e nas sombras, uma esperança silenciosa de que talvez aqueles dias cruéis pudessem chegar ao fim. Quando o médico finalmente chegou, após 2 horas de viagem em sua charrete, o diagnóstico foi sombrio: febre amarela. A doença que assolava as cidades grandes havia encontrado caminho até aquela propriedade rural. O Dr. Valentim recomendou repouso absoluto, medicações amargas à base de quinino e, principalmente, cuidados constantes. Alguém precisaria velar pelo coronel dia e noite, administrar os remédios nos horários certos, trocar as compressas geladas e garantir que ele se alimentasse, mesmo sem apetite. A tarefa não seria fácil, e todos na Casa Grande demonstravam medo de contrair a moléstia. Foi então que Dona Margarida, sempre prática em suas decisões, determinou que uma das escravas domésticas assumisse essa responsabilidade. Afinal, pensava ela com a crueldade casual de quem nunca questionou o sistema que a beneficiava, para que mais serviam aquelas pessoas se não para sacrificar-se pelos senhores. A escolhida foi Benedita, uma jovem de apenas 17 anos, que trabalhava na cozinha e era conhecida por sua delicadeza e eficiência. Benedita tinha olhos profundos que guardavam histórias de dor, mãos calejadas que conheciam apenas o trabalho duro, e um coração que, apesar de tudo, ainda não havia se permitido endurecer completamente. Benedita havia chegado à fazenda Santa Rita quando tinha apenas 8 anos. Fora arrancada dos braços de sua mãe após um leilão terrível na praça da cidade, um daqueles eventos que manchavam a humanidade mas que, naqueles tempos sombrios, eram considerados perfeitamente normais e até necessários pela sociedade escravocrata. Sua mãe, Joana, gritara até perder a voz, mas os grilhões e os compradores tinham sido mais fortes. Benedita nunca mais soube notícias dela, embora guardasse na memória cada traço do rosto materno, cada canção de ninar que a embalara em noites mais felizes. Na fazenda, a menina cresceu entre panelas e fornalhas, aprendendo a cozinhar os pratos elaborados que a família Almeida apreciava. Aprendeu também a silenciar suas dores, a não demonstrar cansaço mesmo após jornadas que começavam antes do amanhecer e terminavam apenas quando a lua já estava alta. Aprendeu a desviar das mãos que tentavam tocá-la indevidamente, a abaixar os olhos quando o coronel passava trovejando ordens, a transformar-se em sombra quando convinha e em ferramenta eficiente quando era exigida. Mas Benedita também havia aprendido coisas que seus senhores jamais imaginavam. Nas poucas horas de descanso, escutava as conversas dos mais velhos na senzala, histórias sobre liberdade, sobre revoltas em outras fazendas, sobre quilombos escondidos nas montanhas. Aprenderá com tia Joaquina, uma curandeira respeitada, os segredos das ervas medicinais, quais plantas curavam febres,
quais aliviavam dores, quais podiam tanto salvar quanto matar, dependendo da dose. Esse conhecimento era poder, ainda que secreto e silencioso. Quando recebeu a ordem de cuidar do coronel moribundo, Benedita sentiu um turbilhão de emoções. Medo da doença, certamente, mas também algo mais complexo. Ali estava o homem que a comprará como se compra uma ferramenta, que açoitara seus irmãos de senzala por erros mínimos, que separara a família sem piscar, que construíra sua fortuna sobre o sofrimento de centenas de pessoas. E agora ele estava vulnerável, dependente dela para sobreviver. A ironia não passou despercebida. Enquanto subia as escadas rumo ao quarto do coronel, carregando bacias e panos limpos, Benedita fez uma prece silenciosa a seus ancestrais, pedindo força e sabedoria para enfrentar os dias que viriam. O quarto do coronel Antônio José era uma demonstração de riqueza e poder. Móveis de jacarandá importados, cortinas de veludo carmesim, um imenso crucifixo de prata na parede. Mas agora, aquele ambiente luxuoso cheirava a doença e suor. O homem que aterrorizava a região jazia na cama, delirando com a febre alta, sua pele amarelada, seus lábios rachados clamando por água. Benedita instalou-se num canto discreto, de onde poderia vigiar o doente sem incomodá-lo quando ele estivesse consciente. Os primeiros dias foram brutalmente difíceis. O coronel alternava entre momentos de inconsciência total e períodos de semiconsciência em que gritava ordens incompreensíveis, chamava por pessoas que já haviam morrido, revivia negócios e conflitos antigos. Benedita cumpria sua tarefa com dedicação impecável, trocava os lençóis encharcados de suor, preparava os chás medicinais que tia Joaquina havia ensinado, administrava os remédios amargos que o doutor deixará, refrescava a testa ardente com panos molhados em água gelada trazida do poço. Dona Margarida aparecia brevemente, 2 ou 3 vezes ao dia, sempre com um lenço perfumado cobrindo o nariz e a boca, como se isso pudesse protegê-la do contágio. Fazia perguntas rápidas sobre o estado do marido e desaparecia novamente, aliviada por não ser ela responsável por aquela tarefa ingrata. Os filhos do coronel praticamente não visitavam o quarto, com medo da doença, e Benedita suspeitava, também porque vê-lo naquele estado de fragilidade perturbava a imagem que faziam do pai invencível. Durante as longas noites de vigília, quando o único som era a respiração difícil do coronel e o canto distante dos grilos, Benedita encontrava-se dividida. Parte dela cumpria mecanicamente seu dever, como lhe haviam ensinado a fazer toda a vida. Mas outra parte, aquela que guardava memórias de sua mãe arrancada de seus braços, observava aquele homem poderoso reduzido a nada e sentia uma mistura confusa de piedade e justiça. Quantas mães ele havia separado de seus filhos? Quantas vidas ele destruíra com sua indiferença cruel? E agora ali estava, tão humano e frágil quanto qualquer pessoa que ele jamais considerará completamente humana. Foi na quinta noite que o coronel Antônio José finalmente abriu os olhos com alguma clareza. A febre havia baixado temporariamente, e pela primeira vez desde o início da doença, ele parecia reconhecer onde estava. Seus olhos percorreram o quarto familiar até pousarem em Benedita, que naquele momento trocava a água da bacia. O olhar dele demonstrou surpresa, como se apenas então compreendesse quem estava cuidando dele em sua vulnerabilidade mais absoluta. Água, conseguiu murmurar com a voz rouca. Benedita aproximou-se imediatamente, amparou sua cabeça com cuidado e trouxe uma xícara aos lábios ressecados. Ele bebeu avidamente, e um pouco do líquido escorreu pelo queixo. Ela limpou com delicadeza, e pela primeira vez na vida, viu algo nos olhos do coronel que nunca imaginara possível: gratidão. Não era muito, talvez fosse apenas um reflexo momentâneo da fragilidade, mas estava ali. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz mal audível. 5 dias, senhor, respondeu Benedita baixinho. O coronel fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. E você, ficou aqui, todo esse tempo? A pergunta parecia genuinamente confusa, como se ele não conseguisse compreender que alguém pudesse dedicar tantos dias e noites ao seu cuidado. Sim, senhor. Foram as ordens da sinhá, respondeu ela, mantendo o tom neutro e obediente que havia aprendido a usar.
O coronel tentou dizer algo mais, mas um acesso de tosse violenta o interrompeu. Benedita agiu rapidamente, ajudando-o a sentar-se, apoiando suas costas com almofadas, oferecendo o xarope que aliviaria a irritação. Quando ele finalmente se acalmou, estava exausto demais para falar. Mas durante o resto daquela noite, sempre que despertava brevemente, seus olhos procuravam Benedita no canto do quarto, como se sua presença o tranquilizasse. Era um desenvolvimento estranho, perturbador até. Pela primeira vez, o homem que a possuía como propriedade parecia vê-la como pessoa. Nas noites seguintes, quando a febre dava trégua momentânea, o coronel começou a falar. No início eram apenas fragmentos desconexos, memórias soltas que escapavam de seus lábios cansados. Falava sobre sua juventude, sobre como herdara a fazenda do pai, sobre os desafios de transformá-la na propriedade próspera que se tornará. Benedita escutava em silêncio, sem saber se deveria responder ou se sua função era apenas ser uma presença muda naquelas confissões involuntárias. Uma noite, porém, ele a surpreendeu com uma pergunta direta. Como você se chama? Seu nome verdadeiro, quero dizer. Benedita hesitou. Benedita, senhor. É o único nome que conheço. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não foi o nome que seus pais lhe deram. Ela sentiu um aperto no coração. Não sei, senhor. Tinha 8 anos quando fui separada da minha mãe. Se ela me deu outro nome, não me lembro mais. A confissão saiu mais carregada de emoção do que ela pretendia. O coronel virou o rosto para o lado, encarando a parede. Ficou tão quieto que Benedita pensou que havia adormecido. Mas então, quase inaudível, ele murmurou: 8 anos. Era uma constatação, não uma pergunta, mas carregava um peso que Benedita não soube interpretar. Ela não respondeu, e o silêncio se estendeu entre eles, pesado e significativo. Pela primeira vez, talvez, o coronel estava confrontando a realidade concreta do que significava o sistema que o enriquecera. Nos dias que se seguiram, essas conversas noturnas se tornaram mais frequentes. O coronel, talvez percebendo sua própria mortalidade, começou a fazer perguntas que nunca fizera antes. Perguntou sobre a vida na senzala, sobre as condições de trabalho, sobre as famílias que ali viviam. Benedita respondia com cautela, nunca completamente honesta, sempre consciente de que, mesmo doente, ele ainda era seu senhor e poderia puni-la por qualquer palavra mal escolhida. Mas havia algo mudando naquele quarto iluminado apenas pela luz fraca de velas. Era como se a proximidade da morte estivesse dissolvendo, lentamente, as barreiras que tornavam um humano e outro propriedade. Foi durante uma tarde sufocante, quando o coronel estava particularmente lúcido apesar da doença que continuava a consumi-lo, que aconteceu algo extraordinário. Ele pediu que Benedita sentasse na cadeira ao lado da cama, um pedido tão inusitado que ela inicialmente pensou ter entendido mal. Sente-se, ele repetiu, a voz fraca mas firme. Preciso lhe contar algo. E não quero olhar para cima enquanto falo. Benedita obedeceu, desconfortável com aquela proximidade não hierárquica. O coronel manteve os olhos fixos no teto, como se as palavras que precisava dizer fossem pesadas demais para serem pronunciadas olhando diretamente para alguém. Você me perguntou uma vez. Não, espere, eu te perguntei sobre seus pais, começou ele, confuso. Sua mãe. Você disse que foi separada dela num leilão. Que tinha 8 anos. Sim, senhor, confirmou Benedita, sem entender aonde aquilo levaria. O coronel respirou fundo, e o que disse a seguir congelou o sangue dela. Eu estava naquele leilão. Foi em 1849, na cidade. Eu me lembro porque foi o primeiro leilão de que participei após herdar a fazenda. Eu precisava de trabalhadores domésticos. Comprei 2 crianças naquele dia. Uma delas era você. O mundo de Benedita pareceu parar. Ela sempre soubera, abstratamente, que o coronel a comprará. Mas ouvir a confirmação direta, ouvir que ele estava lá, que ele presenciara seu trauma mais profundo e ainda assim completará a transação, era diferente. Sua respiração acelerou, e ela sentiu as mãos tremerem sobre o colo.
Memórias que tentará enterrar por anos ressurgiram com força brutal. O cheiro do curral onde a mantiveram antes do leilão, o som da voz do leiloeiro enumerando suas características como se fosse gado, o toque das mãos desconhecidas que a examinavam, verificando seus dentes, sua pele, sua força. Lembro-me da mulher que gritava, continuou ele, a voz agora carregada de algo que poderia ser remorso. Ela se debatia nas correntes, chamando por uma criança. Os leiloeiros precisaram arrastá-la para longe. Eu não fiz a conexão até agora. Não pensei, nunca pensei. Sua voz falhou, e ele cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Havia tanto barulho, tanta gente. Eu estava focado em conseguir bons negócios, em avaliar quais escravos valeriam o investimento. Não prestei atenção às pessoas. Só aos produtos. Que ela era minha mãe, Benedita completou, sua própria voz surpreendentemente firme apesar da tempestade de emoções dentro dela. Que eu era a criança que ela chamava. Que você estava comprando uma filha longe da mãe dela. Que estava destruindo uma família. As palavras saíram sem o senhor respeitoso de costume, carregadas de toda a dor acumulada de 9 anos. Ela esperou por uma reprimenda, pelo retorno do homem autoritário que castigava a menor insubordinação. Mas o coronel apenas fechou os olhos, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto envelhecido. Sim, ele sussurrou. Exatamente isso. E sabe o que é pior? Não foi apenas você. Foram dezenas, talvez centenas ao longo dos anos. Cada leilão, cada compra, cada vez que eu separava famílias para reorganizar o trabalho na fazenda conforme minhas necessidades. Eu sabia que estava causando dor. Eu via as lágrimas, ouvia os gritos. Mas eu simplesmente não permitia que aquilo me afetasse. Dizia a mim mesmo que era necessário, que era assim que funcionava o mundo. Benedita sentiu uma raiva antiga subir por sua garganta. E a minha mãe? O senhor sabe o que aconteceu com ela. A pergunta saiu quase como uma acusação. O coronel balançou a cabeça negativamente, um gesto que demonstrava tanto ignorância quanto vergonha. Não sei. Eu nunca me importei em saber o destino daqueles que ficavam para trás. Eles simplesmente desapareciam da minha consciência no momento em que eu completava a transação. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo que não podia ser dito, de todo o abismo que separava suas experiências. Benedita levantou-se, precisando se afastar, mas o coronel estendeu uma mão fraca em sua direção. Por favor, não vá ainda. Preciso que você saiba que vejo agora. Vejo o que fiz. Vejo que cada pessoa que comprei, cada família que destruí, cada criança que arranquei de seus pais tinha uma história como a sua. Tinha amor, tinha dor, tinha memórias e sonhos. E eu os tratei como coisas. E isso muda alguma coisa? Benedita perguntou, virando-se para encará-lo. Pela primeira vez desde que começara a cuidar dele, permitiu-se olhá-lo diretamente nos olhos sem baixar o olhar, sem a deferência imposta. O senhor ver agora, quando está morrendo, quando não pode mais causar dano, isso desfaz o que foi feito. Traz minha mãe de volta, devolve-me os anos de infância roubados. Não, ele admitiu, sua voz mal audível. Não muda nada do que foi feito. Não repara nada. Mas talvez possa mudar o que ainda pode ser mudado. Para você. Para outros. Era uma promessa vaga, mas havia algo de genuíno em seus olhos. Benedita não sabia se acreditava, não sabia se queria acreditar. Mas algo naquela confissão, naquele reconhecimento tardio de sua humanidade, tocará um lugar profundo em seu coração que ela pensava estar morto. Não era perdão, estava longe de ser cura, mas era o começo de algo, um reconhecimento de que sua dor importava, de que ela importava. Depois daquela confissão, algo mudou irreversivelmente entre Benedita e o coronel. Ele parecia consumido não apenas pela febre amarela, mas também por um peso invisível que crescia a cada dia. Começou a falar sobre outras compras, outras famílias separadas, castigos que ordenara, pessoas que enviará para trabalhos que sabia serem mortais.
Era como se, diante da morte, as comportas de uma consciência adormecida estivessem finalmente se abrindo, liberando um dilúvio de memórias e culpas que ele passará décadas reprimindo. Eu me dizia que era necessário, confessou ele numa dessas noites intermináveis, quando a lua cheia lançava sombras fantasmagóricas no quarto. Que era o jeito que as coisas eram. Que eu não era pior que outros fazendeiros, talvez até melhor. Eu alimentava meus escravos, não é? Chamava o médico quando ficavam doentes demais para trabalhar. Não permitia que os feitores fossem excessivamente cruéis, pelo menos não sem minha autorização. Achava que isso me absolvia. Ele riu, um som amargo e sem alegria que terminou em tosse. Mas não absolve nada, não é? Como pode absolver o fato de eu ter tratado pessoas como você, como coisas? Benedita não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar, confirmar cada palavra, jogar na cara dele cada humilhação, cada dor, cada momento de desespero que viverá sob seu domínio. Queria falar sobre as cicatrizes nas costas de seu amigo João, que fora açoitado por ter parado para beber água durante o trabalho sob o sol escaldante. Queria falar sobre Maria, que perderá 3 filhos porque não lhe permitiam parar de trabalhar nem durante a gravidez. Queria enumerar cada injustiça, cada crueldade casual, cada momento em que ele demonstrara que a vida deles não tinha valor. Mas outra parte, a parte que passará mais de uma semana cuidando daquele homem moribundo, limpando suas feridas, ouvindo seus delírios, testemunhando sua vulnerabilidade total, via algo genuíno em seu sofrimento atual. Não era suficiente, nunca seria suficiente para apagar o que ele fizera. Mas era real, era humano. E reconhecer sua humanidade, mesmo depois de tudo, era de certa forma reconhecer a própria. O Senhor está buscando absolvição. Ela finalmente perguntou, sua voz cuidadosa mas não mais submissa. Não sei se tenho o direito de buscar, ele respondeu, virando a cabeça para encará-la. Seus olhos, fundos em órbitas escurecidas pela doença, pareciam carregar o peso de décadas de escolhas. Não sei se existe absolvição para o que fiz. Construí minha fortuna, garanti o futuro dos meus filhos, comprei esta terra que se estende até onde os olhos alcançam. Tenho títulos, prestígio, respeito da comunidade. E tudo isso sobre os corpos e almas de pessoas que nunca considerei completamente humanas. Como se absolve isso, Benedita? Como se repara o irreparável? Ela permaneceu em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. Não era sua responsabilidade oferecer conforto ou soluções para a culpa tardia do homem que a escravizara. Mas algo nela, talvez a mesma compaixão que a fizera cuidar dele tão dedicadamente mesmo tendo todos os motivos do mundo para desejar sua morte, a impelia a responder com honestidade. Não sei se repara, Senhor, disse ela finalmente. Talvez algumas coisas sejam grandes demais para serem reparadas. Mas talvez ainda se possa fazer diferença no que ainda resta de tempo. O coronel fechou os olhos, absorvendo suas palavras. Meus filhos, disse ele de repente. Rodrigo e Isabel. Eu os criei neste sistema, ensinei-os a ver vocês da mesma forma que eu via. Eles vão continuar tudo isso depois que eu morrer. A fazenda, a escravidão, toda esta maquinaria de sofrimento. E será minha culpa também. Sua voz quebrou, e ele precisou parar para recuperar o fôlego. Como quebro este ciclo, Benedita? Como impeço que meus erros continuem através deles? Era uma pergunta que Benedita nunca esperara ouvir de um senhor de escravos. Ela pensou nas conversas sussurradas na senzala sobre fazendas onde revoltas haviam ocorrido, sobre quilombos nas montanhas, sobre a crescente pressão dos abolicionistas nas cidades grandes. Pensou sobre como o mundo estava mudando, lentamente, dolorosamente, mas mudando. O Senhor poderia começar dando a eles algo diferente do que teve, sugeriu ela com cautela. Não apenas propriedade e riqueza construída sobre o sofrimento, mas talvez, a verdade. E escolhas diferentes. O Dr. Valentim visitava a cada 2 dias, e em cada visita seu diagnóstico era mais sombrio. A febre amarela seguia seu curso implacável, destruindo o corpo do coronel de dentro para fora.
O amarelo de sua pele se intensificava, os momentos de lucidez tornavam-se mais raros e breves. O médico disse em particular a Dona Margarida que era questão de dias, talvez menos. A senhora da casa começou a fazer os preparativos, encomendando roupas de luto de tecidos finos, consultando o padre sobre os arranjos funerários adequados a um homem de posição. Os filhos do coronel, Rodrigo e Isabel, passaram a visitar com mais frequência, embora nunca permanecessem muito tempo no quarto doentio. Discutiam em voz baixa nos corredores sobre a herança, sobre a divisão das terras, sobre quem assumiria a administração da fazenda. Benedita os ouvia enquanto ia e vinha com bacias e remédios, e via neles o mesmo olhar que o coronel tivera durante toda sua vida. O olhar de quem via escravos como ferramentas, não como pessoas. E percebia que o coronel também ouvia essas conversas, e cada palavra era como um lembrete de seu legado de dor. E no centro de tudo isso, naquele quarto que cheirava a doença, suor, remédios amargos e arrependimento, Benedita continuava sua vigília. Testemunha silenciosa da desintegração não apenas de um homem, mas de toda uma visão de mundo que ele representava. Ela aplicava compressas, administrava medicamentos, segurava a mão dele quando os tremores eram muito fortes. E em cada gesto de cuidado, havia uma complexidade de emoções que ela mesma não conseguia completamente compreender. Raiva pelo que ele fizera, piedade pelo que ele se tornará, e uma estranha esperança de que talvez, apenas talvez, dessa morte e dessa consciência tardia pudesse nascer algo diferente, algo melhor para aqueles que ficassem. Foi numa manhã nebulosa, quando até mesmo o canto dos pássaros parecia abafado pela sensação de fim iminente, que o coronel pediu papel e tinta. Preciso escrever, disse ele a Benedita, tentando se sentar. Ela o ajudou, acomodando travesseiros em suas costas, embora soubesse que ele mal tinha forças para segurar uma pena. Preciso mudar as coisas, antes que seja tarde. Benedita chamou o escrivão da fazenda, um homem livre que cuidava dos documentos e registros da propriedade. O coronel ditou então, com voz fraca mas determinada, uma carta. Não era apenas uma carta, era praticamente um testamento adicional, alterando provisões que já havia feito. Benedita, do seu canto, escutava incrédula. Ele estava libertando pessoas. Não todas, não todos os escravizados da fazenda, mas alguns nomes específicos que mencionava. Tia Joaquina, a curandeira. Benedito, o ferreiro. E outros. Quando ele disse seu nome, Benedita sentiu suas pernas fraquejarem. Benedita, a moça que tem me cuidado, receberá sua carta de alforria imediatamente, além de uma quantia em dinheiro que lhe permitirá começar uma vida com dignidade. O escrivão escrevia rapidamente, sem questionar, embora seus olhos demonstrassem surpresa. Dona Margarida, que fora chamada para testemunhar o documento, ficou lívida. Antônio, você está delirando. Você não pode simplesmente. Posso e vou, interrompeu ele, encontrando uma última fagulha de sua antiga autoridade. Esta é minha vontade, e será cumprida. E há mais. Ele continuou ditando. Parte das terras da fazenda seria vendida, e o dinheiro usado para pagar salários justos àqueles que continuassem trabalhando lá. Os filhos receberiam sua herança, mas com condições. Eles deveriam começar um processo gradual de transição da fazenda para trabalho livre. Não posso desfazer o que fiz, disse ele, a voz quebrando. Mas posso tentar garantir que o futuro seja diferente. A sala explodiu em protestos. Dona Margarida chorava, os filhos que haviam sido convocados às pressas gritavam sobre loucura e delírios. Mas o padre que fora chamado para testemunhar o documento declarou que o coronel estava em pleno uso de suas faculdades mentais, embora obviamente muito doente. Os documentos foram assinados, selados, registrados. E durante todo o tumulto, Benedita permaneceu imóvel, incapaz de processar completamente o que acabará de acontecer. Liberdade. Depois de 17 anos, 9 deles naquela fazenda, ela seria livre. O coronel Antônio José de Almeida morreu 3 dias depois, numa manhã de domingo em que os sinos da igreja distante tocavam para a missa. Benedita estava ao seu lado,
como estivera durante todas aquelas noites intermináveis. Nas últimas horas, ele estava semiconsciente, a respiração cada vez mais trabalhosa. Ela segurou sua mão, algo que jamais teria ousado fazer em outras circunstâncias, e sentiu quando os dedos dele apertaram os seus fracamente, um último gesto de conexão humana. Pouco antes do fim, ele abriu os olhos uma última vez. Com grande esforço, atraiu Benedita para mais perto. Sua voz era apenas um sopro, e ela precisou inclinar-se completamente para ouvir. As palavras que ele pronunciou foram ouvidas apenas por ela, mas seu impacto reverberaria pela fazenda inteira. Perdoe-me, se puder. Não espero que possa. Mas saiba que eu vejo você agora. Vejo o que fiz. E morro envergonhado. Benedita não disse nada. Não havia palavras adequadas para aquele momento. Ela não podia perdoá-lo, não totalmente, não pelo que ele fizera a ela, a sua mãe, a centenas de outros. Mas também não podia negar que havia algo de humano naquele arrependimento final. Quando ele exalou o último suspiro, ela fechou seus olhos delicadamente. Pela primeira vez em 9 dias, permitiu-se chorar. Não pelo coronel exatamente, mas por tudo que aqueles dias representavam, por todas as vidas quebradas e histórias interrompidas que seu sistema cruel causará. A notícia da carta de alforria e das outras disposições testamentárias espalhou-se rapidamente. A família Almeida contestaria algumas delas legalmente, mas os documentos estavam em ordem. Benedita e os outros nomeados receberiam sua liberdade. Foi um escândalo na região. Outros fazendeiros murmuravam que o coronel ficará louco em seus últimos dias, que era um precedente perigoso. Mas para Benedita e aqueles libertados com ela, era um milagre inesperado, nascido de 9 noites de cuidado e conversas que gradualmente desmantelaram as barreiras entre senhor e escrava. Anos depois, quando a escravidão finalmente foi abolida no Brasil, Benedita, já uma mulher próspera que usará bem o dinheiro de sua alforria para estabelecer um negócio próprio, contaria esta história a quem quisesse ouvir. Não para glorificar o coronel ou sugerir que seu arrependimento tardio compensava seus crimes, mas para lembrar que até nos corações mais endurecidos pela crueldade do sistema, ainda havia uma centelha de humanidade que poderia, às vezes, ser reacendida. E para nunca esquecer que a liberdade, quando finalmente chega, é sempre doce, não importa quão tarde ou de que forma venha. A história dela tornou-se lenda na região, sussurrada nas cozinhas e senzalas. A história da jovem escrava que cuidou do coronel doente, e cujo último ato de humanidade despertou nele uma consciência que transformou vidas, mesmo que tardiamente, mesmo que insuficientemente. E o que ele disse antes de morrer calou todos aqueles que pensavam conhecer o homem que ele era.